Em 1971, um homem simples do interior de Minas Gerais fez uma afirmação que desafiava toda a lógica da Guerra Fria. A Terra estaria sob uma moratória cósmica. Uma quarentena imposta por inteligências superiores que nos observavam para decidir se merecíamos, ou não, sobreviver à nossa própria tecnologia. Durante décadas, isso foi descartado como misticismo. Mas e se eu te dissesse que, 50 anos depois, astrônomos profissionais vasculhando arquivos fotográficos dos anos 50 encontraram algo que a matemática simplesmente não consegue explicar? Algo que sugere que essa vigilância pode não ser metafórica, pode ser física, e pode estar acontecendo agora mesmo, bem acima da sua cabeça. Vamos ao primeiro item no nosso mural de investigação, e ele começa com um arquivo de 1952, e 9 luzes que nunca deveriam ter existido. O que você ignora quando o mundo fica em silêncio? Bem-vindo ao Silenum. Aqui, exploramos o que está escondido entre o fato e o impensável. Eu sou o seu guia por esse vazio, e hoje, o mistério nos leva por caminhos que muitos preferem não olhar. Respire fundo. Vamos ao vídeo. O Projeto Vasco, Vanishing and Appearing Sources During a Century of Observations, é um esforço científico real, liderado pela astrofísica doutora Beatriz Villarroel, da Universidade de Estocolmo. O objetivo era aparentemente simples: comparar fotografias do céu tiradas no século XX com imagens digitais modernas, para identificar estrelas que mudaram de comportamento ao longo do tempo. O que eles encontraram foi outra coisa. Ao analisar placas fotográficas de 1952, 5 anos antes do ser humano ter capacidade de lançar um único satélite ao espaço, a equipe identificou nada menos que 9 pontos de luz aparecendo e desaparecendo simultaneamente em um intervalo de tempo de minutos em uma pequena região do céu. Para um astrônomo, isso não faz sentido. Para um matemático, a probabilidade desse padrão ser gerado por qualquer fenômeno natural conhecido é, nas palavras da própria equipe, estatisticamente impossível. Eles chamaram isso de evento de múltiplas aparições transientes. Em linguagem comum, algo estava lá, atuando de forma coordenada, e sumiu. Se não éramos nós, e não éramos em 1952, e não é a natureza, a pergunta que a ciência ainda não conseguiu responder é: quem ou o que estava lá em cima? Mas esse não foi o primeiro sinal. Décadas antes, um gênio incompreendido já havia captado algo que não deveria existir, vindo de muito, muito longe. Agora chegamos em território mais escorregadio, mas não menos intrigante: o Black Knight. Se você já caiu em algum rabbit hole da internet sobre OVNIs, já deve ter visto as fotos. Um objeto irregular e escuro orbitando a Terra, capturado pelos astronautas do ônibus espacial em 1998. A NASA tem uma explicação prosaica. É uma manta térmica perdida durante uma caminhada espacial. E, nesse caso específico, a explicação da NASA provavelmente está certa. Mas aqui está o problema. O mito do Black Knight não começa em 1998. Ele começa em 1899, quando Nikola Tesla, operando seu laboratório em Colorado Springs, captou sinais de rádio pulsantes irregulares que ele não conseguiu atribuir a nenhuma fonte conhecida. Tesla acreditava que eram sinais de origem extraterrestre. Nas décadas de 1950 e 1960, outros pesquisadores registraram anomalias orbitais que não correspondiam a nenhum satélite catalogado. É aqui que entra um conceito legítimo da astrofísica teórica, a sonda de Bracewell. Proposta pelo cientista Ronald Bracewell em 1960, a teoria sugere que a forma mais eficiente de uma civilização avançada monitorar sistemas estelares distantes não seria enviar sinais de rádio, seria posicionar uma sonda física em órbita ao redor do alvo, programada para observar, registrar e esperar. Uma sonda assim poderia orbitar silenciosamente por milênios, sem que uma civilização jovem tivesse meios de detectá-la. Pergunta que nenhum cientista oficial quer responder em voz alta: e se o folclore do Black Knight for a sombra distorcida de algo real, algo que chegou muito antes de nós e que ainda está lá? Mas vamos dar um passo além.
Porque se esses objetos existem, eles têm um comportamento que viola tudo o que sabemos sobre física clássica. E é aí que a investigação entra em território verdadeiramente vertiginoso. Voltemos às placas fotográficas de 1952. Existe algo no comportamento desses pontos de luz que não apenas desafia a explicação natural, desafia a lógica de qualquer objeto físico convencional. Eles surgem em grupos, o que sugere coordenação, e desaparecem em questão de minutos, sem deixar rastro de movimento. Nenhuma trajetória orbital, nenhum deslocamento progressivo. Um satélite, uma nave, um meteoro, qualquer objeto físico com massa e velocidade deixa uma trilha. O que as placas mostram é diferente, uma presença estática seguida de um apagamento súbito. Como se não tivessem ido embora, como se tivessem simplesmente parado de existir nessa dimensão. O astrofísico e investigador Jacques Vallée, que trabalhou como consultor para o próprio programa de OVNIs do governo americano, propõe algo que a física contemporânea não descarta. O que chamamos de naves pode ser apenas o ponto de contato de entidades ou sistemas que operam em dimensões além das nossas 3 espaciais. Pense assim: imagine que você é um ser bidimensional vivendo em uma folha de papel. Se alguém do nosso mundo tridimensional colocar um dedo sobre esse papel, você não verá uma mão, nem um braço, nem um rosto. Você verá apenas um círculo surgindo do nada. Você não consegue perceber a dimensão de onde ele veio. Você só vê o ponto de contato, e quando o dedo se levanta, o círculo desaparece, sem explicação. E se for exatamente isso que estamos vendo? E se os olhos que Chico Xavier descreveu não estiverem em naves com propulsão física, mas em algo dobrado em dimensões que nossa biologia e nossa física ainda não têm instrumentos para acessar? Estaríamos vivendo dentro de um aquário de vidro perfeitamente transparente. Quem está do lado de fora nos vê com clareza total, pode nos tocar a qualquer momento, mas para nós, eles são apenas flashes inexplicáveis na escuridão do espaço. Existe um fio vermelho que atravessa todo esse mural de evidências, e ele converge em um único ponto: 1952. Em julho de 1945, o primeiro dispositivo nuclear da história é detonado no deserto do Novo México. Em agosto do mesmo ano, as bombas de Hiroshima e Nagasaki. Em 1949, a União Soviética detona sua própria bomba atômica, e a corrida nuclear ganha velocidade terminal. Em novembro de 1952, os Estados Unidos detonam a primeira bomba de hidrogênio da história, o teste Ivy Mike, com potência 500 vezes maior que a bomba de Hiroshima. Uma explosão que vaporizou uma ilha inteira no Pacífico. É precisamente nesse mesmo período que as anomalias do Projeto Vasco aparecem. É nesse período que os registros de objetos não identificados explodem nos arquivos militares de todo o mundo. É nesse período que Chico Xavier, em transe, descreve uma comunidade cósmica reunida para deliberar sobre o futuro da humanidade. A coincidência temporal é difícil de ignorar. No momento exato em que a espécie humana demonstra, pela primeira vez em sua história, capacidade de destruição planetária, os registros de presença não identificada no espaço próximo à Terra atingem um pico sem precedentes. Seria isso uma supervisão? O equivalente cósmico de um adulto entrando no quarto quando a criança começa a brincar com fósforos. E é aqui que chegamos à pergunta que começamos a fazer em 1971. E que, segundo a própria profecia de Chico Xavier, já deveria ter sido respondida. Chico Xavier usava a linguagem do espiritismo: moratória, maturidade moral, integração cósmica. A ciência usa outras palavras: anomalias transientes, eventos de baixa probabilidade, sondas de Bracewell. Os vocabulários são completamente diferentes. Mas algo curioso acontece quando você coloca esses dois mundos lado a lado. Eles apontam para o mesmo fenômeno. Algo ou alguém esteve no espaço próximo à Terra em 1952. Não sabemos o que é. Não sabemos de onde veio. Não sabemos se foi embora. Ou se ainda está aqui, observando em silêncio enquanto você assiste a este vídeo. Chico Xavier disse que o prazo se encerraria com a paz entre as nações, após o fim do conflito que marcaria aquela geração.
Outros interpretaram como um período de avaliação que terminaria no início do século XXI. Seja qual for a leitura, uma coisa é certa: o prazo, segundo a profecia, já passou. O céu de 1952 não estava vazio. Os dados existem, são públicos e foram publicados em periódico científico revisado por pares. A pergunta que fica e que você vai carregar daqui para frente não é mais se estávamos sendo observados. É: o que eles decidiram sobre nós? Se você chegou até aqui, você já sabe que essa não é uma conversa que termina com respostas. É uma que começa com perguntas que você não vai conseguir parar de fazer. Se esse vídeo fez você pensar, questionar ou simplesmente olhar para o céu com outros olhos, então ele cumpriu o que veio fazer. Deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho. Porque isso aqui é só o começo. Tem muito mais vindo por aí. Mais conexões, mais dados, mais perguntas que a ciência oficial ainda não sabe como responder. Até a próxima. Se é que alguém, ou algo, vai nos deixar chegar lá.